Fala galera, RafaBin na área, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 e galera, você que tá esperando, você que tá ansioso pelo Fórmula 1 2018, principalmente você que joga de volante, assista até o fim. Eu não ia passar esse vídeo para você, fazer esse react, porque eu já comecei a assistir, né, o Diário 3 aí, e eu parei e falei, cara, tem que mostrar pra galera, porque eu acho que é o vídeo mais importante, né, não tá relacionado à carreira, não tá relacionado à pintura, desenho, entrevista, né, todos aqueles confetes que nós gostamos, né, que faz parte dessa carreira maravilhosa do Fórmula 1, mas sim a sua física, o seu force feedback, e é um assunto muito delicado, cara, porque eles estão prometendo coisas assim que, olha, dá até uma esperança lá dentro que eu tô tentando esconder, porque jogos de corrida já me decepcionaram demais, né, ano passado então nem se fala. Mas o David Grego, ele é responsável por essa parte de jogabilidade física, né? Sensação que o carro nos passa, né? Principalmente através do volante. O controle já é excelente, não tem muito o que melhorar, né? Mas nós hoje vamos falar muito de force feedback, de volante, de sensação de física e de mudança. Que na hora que ele falou que a mudança é grande, eu parei e falei, não, vamos assistir com a galera. Beleza? Então vamos assistir até o fim, que eu tenho certeza que para muita gente é isso que importa. Beleza? Vambora? Deixa eu ver se eu já dei o play. I'm David Greco, Senior Car Handling Designer of F1 2018. I started my racing career in real racing back in 1999, karting in Brazil, where my dad bought me the first go-kart, and then I went up to Formula Renault in North America, and then I also did some races in Italy, the last one in 2013 with a car I just tested a few weeks ago, and then from there I switched into SimRacing. The tests we did in Italy, we actually tested two single-seater, and it was very interesting to see the difference between two. One was 2008 spec and the other one was this year spec, so about 10 years difference, and the progress and the downforce difference was really amazing to see. We had a little bit of understeer on power, so I managed to give them some feedback to improve the car. In about 20 years of experience, I managed also to do many cool things, like being in Ferrari, testing cars at Fiorano, do histórico dele é a entrada Vegas, nessa parte aí dentro da Fórmula 1, competition, and all this really adds to what I do at work. I joined Codemasters in 2014. It was April 7th, to be exact. And my job was to, step by step, go more towards simulation. And I really believe that every year we go always more and more toward the simulation. Que vem evoluindo, isso é claro pra gente, vem realmente evoluindo. Ele toca num assunto muito bacana, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês sabem que ninguém tá me pagando nada, então o que eu tiver que cuspir, eu vou cuspir, tá? O 2016, a única coisa boa que teve foi para quem jogava de controle e a entrada da carreira, né? Onde deu aquele salto grande daquela carreira maravilhosa. O volante, o force feedback, eu achei... Eu queria até soltar um palavrão aqui, mas eu achei muito ruim, tá? Então, para mim, de 2015 para 2016 não melhorou nada, só piorou no volante. 2016 para 2017 deu um salto absurdo, tá? Melhorou muito e eu tenho muito medo que eles estraguem essa melhora, tá? Ah, RafaBin, é igual a Racing? Não, não é igual automobilista? Não, não é. Mas melhorou muito, cara, entendeu? Melhorou muito, né, do 2016, tá? Então essa é a minha opinião, vou estar sempre sendo claro com vocês. 2016 was a very beautiful step up from 2015. But I believe 2018 is a massive step up. E aí começa a esperança, né, velho? Os caras falando que agora de 2018, tomara que não seja venda, pelo amor de Deus, né? Não seja mais sabe, uma mentira pra gente, mas eles falaram que fez uma melhora maciça, que nessa hora eu parei, falei, vamos assistir junto e vamos ver essa melhora maciça aí. Many more simulation aspects that I believe will be very well received by all the players. To choose which one is the most important, most advanced, it's quite hard, but I would say probably the system how we simulate the excelente. A gente não sente nada disso. In F1 2018, it will be the first time in an F1 game
that the tire temperature not only will be coming from tire surface, but it will also Vamos dar um pause? have Eu falei para vocês sobre isso no último vídeo, certo? Então eu tava certo, realmente foi um chute pela lógica, deu certo. Então vamos olhar ali no gráfico, eu espero que minha câmera esteja lá em cima, tomara que eu esteja gravando com a minha câmera na diagonal lá em cima, espero que sim. Mas vocês lembram do gráfico, né, que tinha uma temperatura interna e externa, né? Eles falam muito que a temperatura interna é a temperatura da carcaça. Tá? E eu queria ser tão detalhado com vocês que eu peguei uma definição da carcaça do pneu. Tá? Que para mim a carcaça é a estrutura óssea do pneu, né? Aquela malha de aço, onde se aquilo ali esquentar, como eu comentei, as bolhas vêm de dentro para fora, ela cozinha o pneu. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer na parte teórica. Então dizendo aqui que a carcaça é uma estrutura flexível, formada por filamentos têxteis ou de aço, né? Engatados na borracha. Engastados da borracha, na verdade tá errado, até que os caras escreveram, que formam arcos retos e que se enrolam no aro do talão do pneu. Talão é uma outra área, né? Sobre a carcaça colocam-se o resto de lonas e camadas de borracha que formam o pneu. As suas funções, principalmente, suportar a carga e a velocidade com a ajuda da pressão, participar na estabilidade do conforto e participar no rendimento e eficiência energética do pneu. Beleza? Então basicamente é isso, tá? Então por isso dessas duas temperaturas e vamos ver como funciona, porque tá se tornando muito estratégico o Fórmula 1. O sistema de recuperação de energia, mistura rica e agora temperatura de pneu, tá? Externo e da carcaça, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a temperatura interna do pneu, que está acontecendo 300 coisas da Fórmula 1. Vocês estão vendo tanto de bolha e de tanto problema que está acontecendo na Fórmula 1. Por quê? Por causa da temperatura, da tocada do cara, né? Talvez um pouco do pneu, né? Tem 300 ajustes que você pode fazer para minimizar tudo isso, mas principalmente a tocada, né? Sair da tocada agressiva para tocada mais suave, beleza? Minimizar, galera. Travou de um jeito aqui. Vamos lá. Temperature, and that together with the tire surface temperature and the heat coming from the brake means that the player will have to carefully take care of the tire, not only corner by corner, but they have to think about maybe they can push for a few laps and then they have to cool down the tires to be able to push again. On some of the tracks, they will be very difficult to get the temperature. So all this becomes much more tactical for the player. Acabamos de conversar sobre isso, né? Now the drivers have 3 different ways to approach a race. The first one will be all attack, so you go very fast the first laps. But obviously the side effect is that mid to end of the race, you will suffer from tire overheating. The other one is to be consistent, be as nice as possible but push, so that you can keep the tires on very good temperature range for the entire stint. And the third possibility is that they really nurse their tire at the beginning and then they are very fast before they go and pit. The undercut or even the overcut, depending on the tracks, could be not easier but more effective, depending on the state of the tires at the moment you want to push. We managed to improve the simulation for the suspension and the chassis. Vídeo, né? We Novas now físicas run de at chassi 1,000 Hz, e de which is very fast and very detailed. And now you feel totally connected to the car, what's happening to the chassis, to the suspension, and to the tire. The shift of the weights are much more noticeable. And also the curbs. Reclamavam muito sobre isso, né? Principalmente no 2016, que a zebra ela é inválida. Você podia fazer o que você quisesse com ela, né? 2017 já melhorou. That curb, or is it the curb too tall? The force feedback, you feel not only the tire, but you feel the whole steering column. Meu amigo, cuidado com o que você fala, cara. Então ele tá falando que o force feedback você sente não só o pneu, mas toda a coluna de direção e os amortecedores ao redor. Cara, tem uma galera de amigo meu aí do iRacing, do Automobilismo que tá assistindo e tá falando, Rafa, eu vou comprar. Não sou eu que tô falando, tá? É o David que tá falando. Because the suspension has improved and the chassis and everything
around is improved. Therefore, if you go on a curb and you have a double bounce or 3 bounce, you actually feel the 3 bounces on the wheel, something that before we wouldn't be able to feel. In F1 2018, the player can actually change the ERS, which is the energy recovery system. While racing, the ERS can be deployed using the MFD, the multifunction display that we introduced a few years ago. Nós já conhecemos, Just like né? changing the fuel mixture, you can actually change the deployment mode of the ERS. On the OSD and on the steering wheel, you can actually see the level of the energy that you have by a bar and also a number that tells you how much battery you have. And then you have the deployment bar, so how much you are deploying and how much you can deploy per lap. And harvesting, the same thing as deployment, but how much you are harvesting and how much you can harvest per lap. It will introduce a key element of tactic to the whole game, because you might end up in a situation where you have to defend, or maybe somebody in front of you makes a mistake and it's your time to overtake, or you want to do an overcut, but you were using too much energy and you don't have enough energy to Cara, do eu those quero ver como é que vai ser a gente mexer tudo isso no volante, cara. E vai ser o tempo todo, né? A mão não vai parar. All this becomes much more tactical for the player and it will give us Já falou sobre isso, cara. Tô falando de novo. Sim, vambora. Vamos Players desenrola will aí. be able to learn how to effectively use ERS through an ERS practice program. Então deve ser aqueles exercícios que existem de ajuda, né? Para pessoa iniciante. And I was able to learn many things, and he was able to actually share some key values of physics and handling of the car. So this year, we will be able to use real data, real downforce levels, drag levels. We managed to make some changes to the way the engine works. So now we have proper engine values for the power and torque. Amigo, para de me emocionar. I have to be thankful to him because the idea of all the bulk and the carcass temperature actually came from him. And we actually together developed the best way that would be introduced in our game. I was able to compare to what I had done the previous years. And I was quite surprised that I was very close on downforce levels already. Not too close in the drag levels and the engine power. Actually, it's quite amazing how much power they actually produce and how much drag they also have, these new cars. Looking back in F1 2015, I am very happy where we got to, and I do have some ideas to further improve for 2019 because obviously we never stop, but we are very close to really be happy with the handling, the way the car feels, the force feedback, how it works. And this year we're very close to what I wanted. Aí ele toca naquele assunto complicado, né? Então tá dizendo aqui, esse ano estamos muito próximo do que eu quero de um simulador, né? From a simulator. Vamos lá. In over 20 years of career between sim racing and real motorsport, I always came across questions like one title is more simulator than another title because it's very difficult to drive. With my real motorsport experience, I can say that real racing cars are made to have a lot of Perfeito. To me, a simulator is not how easy it is to drive, how easy to make it spin. To me, a simulation is how many real life physical components we simulate. And especially this year. Muito legal que ele tocou. Eu vou ter que parar, galera. O pessoal comenta muito, né? Rafa, eu vou falar os jogos que mais me agradam em Force Feedback, que é o Automobilista e o iRacing, tá? E aí as pessoas falam, nossa, Rafa, o jogo por exemplo, o iRacing, né? O iRacing é difícil. Cara, o iRacing foi o jogo mais fácil que eu já joguei. Foi o jogo mais fácil que eu já joguei. O que é difícil do iRacing é porque é fácil para todo mundo. E os ETs, eles jogam o dia inteiro. Então a concorrência é difícil, porque todos lá têm noção, né? Mas você entra e já sai pilotando, né? Então esse negócio de ser simulador é para macho, é para mais difícil, cara... Sabe, é uma besteira tão grande. Então ele tá ali, uma das ênfases deles aqui, né, do que ele considera simulação, ele fala, simulação é sobre quantos componentes físicos da vida real simulamos, especialmente neste ano.
Não consigo pensar em muitos elementos que não simulamos. Olha a esperança que o cara tá querendo passar pra gente. There are not many features that I can think of that we don't simulate. Just call it a game to me is not enough anymore. Ah, ele mandou bem. Aí ele mandou bem. Ele falou, chamá-lo de jogo talvez não seja o suficiente. Vamos esperar, quem sabe, um Syncade, então, né? Eu digo assim, galera, eu vou ser bem sincero pra vocês, se vocês perguntarem pra mim, sabe, tem gente que defende, só joga E-Racing, fala que é o melhor jogo do mundo, tem gente que joga só Project Cars e diz que é o melhor jogo do mundo, tem gente que joga Assetto Corsa. Cara, eu quero distância dessa gente, entendeu? Eu quero distância de nego alienado, tá? Eu jogo de tudo e me divirto com tudo. O que eu chego numa conclusão é, aqui existe a simulação, aqui existe o arcade. Tem jogos que estão mais perto da simulação, outros mais perto do arcade. Tá? E nem vou ficar respondendo perguntas pra vocês. O que o Forza é pra você? O que o Gran Turismo é pra você? Cara, cada um interpreta de uma forma. Mas nenhum jogo hoje, ele é 100% arcade. Nenhum jogo é. Desculpa, 100% simulação? Nenhum jogo é 100% simulação. Não existe hoje, né? Então, como eu falei, é uma sopa de letrinhas. Se pegasse um pouquinho de cada jogo, botasse numa panela, né, misturasse, sairia um grande simulador. Todo jogo tem o seu lado positivo, todo jogo tem seu lado positivo. Uns mais perto da simulação, outros mais perto do arcade. E a diversão tá onde? A diversão é própria, a diversão é tua, meu filho. Vai ser feliz, vai se divertir. Tá aí meu canal. Jogo mais de 10, 15 jogos de simulação, ou jogos arcade, ou jogos como vocês queiram chamar, sabe? Eu jogo de tudo e me divirto, cara. Entendeu? Então, nego alienado eu não vou querer no meu canal, né? Eu não vou suportar. E, cara, é rapidinho, sabe? Ó, eu já jogo pro escanteio, entendeu? Porque aqui eu quero a galera de mente aberta, jogando justo, né? Falando o que pensa, né? Sem esconder nada, sendo bem íntegro com vocês. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado do jogo, que vocês acharam disso, vocês estão esperançosos ou não. Me agradou, mas ao mesmo tempo eu digo que é um assunto muito delicado pra ele ter tocado, né, galera? No mínimo delicado. Galera, RafaBin vai ficando por aqui, aquele abraço, fiquem com Deus.